Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo do nosso novo quadro que se chama Friday Mysteries, ou Sexta do Mistério. Então eu espero muito que vocês gostem. Hoje eu trouxe o caso pra vocês da Pauline Pickard, tá? Que foi um caso que aconteceu na França. E eu espero muito que vocês gostem. E enfim, a gente ainda não tem o cenário pronto, por isso que eu tô gravando aqui, porque também tá um sol maravilhoso, por isso que eu tô assim bonita. Maquiagem, tem um tutorial aqui no canal que eu fiz, um tutorial pra mostrar pra vocês. Falar mais, também a gente não tem vinheta ainda, mas me deu ideia de o que fazer, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Já pega uma pipoca, um miojo, um refrigerante, um café, o que você achar melhor, porque esse vídeo ele vai ser um pouquinho grande, porque o caso é bem complicado. Enfim, vamos lá. O caso aconteceu em 1922, na França. É o caso Pauline Pickard. Ela tinha 2 anos na época e morava em uma fazenda em Glos-au-Ludo. Não sei se é assim que se pronuncia, tá? E a sua família era composta pelos seus pais e os 9 filhos, dos quais eu não sei o nome porque eu não encontrei. Nessa fazenda que eles moravam, era bem grande e lá tinha muito espaço para brincar. E era um pouco afastada da vila e as propriedades eram bem grandes, aí não tinha muitos vizinhos perto, muito perto na verdade. Não era em casas próximas, que nem a gente tá acostumado agora, era bem mais afastadas. No dia 6 de abril de 1922 já era hora do jantar e a mãe chamou os seus filhos para jantar. Aí todo mundo foi jantar, menos a Pauline. E aí todo mundo começou a chamar ela para ver se ela respondia, só que ela não respondia. E eles começaram a procurar, mas não encontraram ela. Se vocês escutarem barulho de fogo, vocês por favor ignoram. Não tem como eu controlar. Começou o São João, o povo aqui da rua não tem noção, entendeu? Tem criança pequena na rua e o povo não tem noção e fazer o quê? Fica soltando fogo. Daí, eles chamaram, procuraram e perceberam que ela não tava. E aí, eles perceberam que ela tinha desaparecido. Aí, quando eles perceberam que ela tinha desaparecido, imediatamente eles chamaram a polícia. Porque aquilo não era comum de acontecer lá, naquela área. E aí, imediatamente, todo mundo começou a procurar ela, não só os policiais, como os vizinhos, conhecidos, amigos, todo mundo estava procurando a Pauline. Aí, já na mesma hora, a polícia começou a investigar o caso, que muitas vezes acontece de a polícia ignorar o caso e dizer que não era desaparecimento. Nesse caso não aconteceu. A polícia imediatamente começou a procurar a menina para ver se encontrava, se ela tinha, para ver onde é que ela estava, porque aquilo não era comum. Aí a polícia conversou com os pais, com os irmãos, e logo de cara a polícia descobriu que era uma família bem grande. 9 filhos, né? Aí também eles perceberam que era muito comum as crianças ficarem brincando sozinhas na fazenda. Aí também naquela época, né, era bem mais comum, né, do que hoje em dia, que hoje em dia a gente não vê isso mais. Pauline estava brincando com as suas irmãs, enquanto os pais estavam trabalhando, ou estavam dentro de casa. Já de início para a polícia ficou bem claro que era comum as crianças se afastar um pouco da casa para brincar, porque a fazenda era bem grande deles, né, e era comum as crianças ficar um pouco longe da casa, não tinha problema nenhum, porque não acontecia nada, né, esse é o porém. Também os pais achavam que era super seguro, então por isso que eles deixavam. E também eles passaram uns dias, aí colocaram uma foto dela nos jornais e falaram que se alguém soubesse de alguma informação, qualquer coisa que pudesse ajudar a polícia, ligasse imediatamente, só que nada aconteceu. Ninguém encontrou nada, ninguém ligou para a polícia, ninguém falou nada. Os esforços eram muito grandes, sempre eles fizeram as buscas bem grandes, só que nunca encontraram nada. E aí as pessoas acharam que a Pauline tinha sido sequestrada por ciganos, que era uma coisa muito normal naquela época. Naquela época não, naquela área, que sempre passava ciganos por ali e achavam que essa era uma possibilidade que tinha acontecido com ela. Se ela tivesse sido levada pelos ciganos para outro lugar, outra cidade, sem deixar vestígios, ia ser muito, muito, muito difícil de encontrar ela, né? E aí os dias foram passando e ficava cada vez mais difícil encontrar ela, porque para quem conhece os casos, quem sabe um pouco disso, né, sabe que as primeiras horas são as mais cruciais para tentar achar alguma coisa, entendeu? Quanto mais rápido a polícia entrar e agir, melhor é pro caso.
Já fazia alguns dias e nada, e a Pauline também só tinha 2 anos, e aí as esperanças começaram a desaparecer completamente. E aí aconteceu uma coisa muito inesperada, tanto pela polícia quanto pela família, né? Que foi encontrada uma garotinha que tinha as características muito parecidas com as da Pauline, andando sozinha numa cidade a mais de 300 quilômetros de Glos ao Ludo. E essa cidade chamava Cherbourg. Não sei se é assim se pronuncia, tá? Mas eu falei o mais próximo possível que deu. Daí a polícia foi até o lugar onde encontraram a menina. Aí a polícia levou a menina até a delegacia, tirou uma foto e enviou pra família, para que pudessem fazer o reconhecimento, né? Aí no dia 8 de maio, as autoridades mostraram a foto para a família dela. E a mãe da Pauline, quando viu a foto, ela começou a chorar e dizer que sim, aquela era a filha dela, ela tinha certeza que era a filha dela. Ela tinha certeza que aquela era a filha dela. E uma coisa que desde o início ninguém se tocou, ninguém questionou, é que como uma garotinha de 2 anos de idade ia estar numa cidade a mais de 300 quilômetros da cidade dela, andando sozinha. Né? Como ela conseguiu chegar até lá, né? Foi uma coisa que eles não se atentaram, fingiram que não estava acontecendo. É isso. E aí eu acho que não se atentaram muito a esse detalhe, porque quando encontraram ela, ficaram extremamente felizes, porque uma filha, né, gente? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho certeza que alguma mãe perder a sua filha deve ser uma dor muito grande, então acho que as expectativas encheram tanto que ela esqueceu esse detalhe. Todo mundo estava muito feliz porque a Pauline tinha voltado para casa e tava todo mundo pensando que acabou por aí, né? Aí a família entrou no trem até Cherbourg e quando chegaram lá, a Pauline estava no hospital e deixaram ela lá até que a família chegasse, né? Então, logo que chegaram lá e viram a menina, a família reconheceu e disse imediatamente que era a Pauline, né? E fizeram logo o reconhecimento e falaram que sim, aquela era a filha deles. Aí a família deles pegaram a menina e foram embora pra casa, né? Porque afinal era sua filha. E aí quando chegaram em casa, os irmãos dela logo reconheceu ela, ficou todo mundo muito feliz. Só que depois de 2 horas em casa junto com a família, eles começaram a perceber que a Pauline estava muito estranha, que ela estava agindo totalmente diferente e parecia que ela não estava entendendo o idioma deles. Eles conversavam com ela e ela não respondia, ela ficava totalmente muda. Parecia também que ela não estava entendendo nada do que ninguém falava, ela também não falava nada. E parecia também que ela não reconhecia aquelas pessoas, não estava reconhecendo a própria família. Parecia que ela não reconhecia nem os pais, nem os irmãos, então a família começou a achar muito estranho, né? Porque ela era totalmente igual a Pauline, era idêntica, mas ela não estava se comportando como ela. Então a família pensou que alguma coisa aconteceu no sequestro e que fizeram alguma coisa com ela. Então por isso que ela estava um pouco diferente, por isso que ela não falava nada, né? Então eles imaginaram que ela tinha perdido a memória. Aí eles acharam que essas memórias iam voltar com o tempo, então todo mundo estava super feliz porque a polícia tinha encontrado a Pauline. Eles ficaram impressionados com o trabalho da polícia e estavam também super aliviados porque, né, encontraram a filhinha deles, a irmãzinha deles. Os vizinhos também e as pessoas que moravam próximo à fazenda dos Pickards falavam que tinha certeza que aquela garotinha era a Pauline. E ninguém parecia nem um pouco preocupado com o fato dela ter sido encontrada muito longe da casa deles, andando sozinha, perambulando, né? Foi uma coisa que eles totalmente ignoraram. Os dias foram passando e a Pauline parecia muito tímida, né? Não falava nada e ela parecia que estava com medo de alguma coisa. Eles diziam que isso não era da personalidade dela, só que aí os dias foram passando e ela aos poucos foi se soltando mais. E ela parecia que estava bem, que estava voltando aos poucos a ser como a família se lembrava. Aos poucos também ela voltou a brincar com os irmãos. E aí até que um dia eles conseguiram tirar ela de dentro de casa para brincar. Pra levar ela para fora para brincar dentro da fazenda, porém lá de fora da casa, né? E aí quando levaram ela para o último lugar que ela foi vista brincando com as irmãs, ela começou a gritar, a ficar histérica, ficou com muito medo e não queria ficar ali.
não queria ficar naquela parte específica da fazenda, então esse era mais um sinal de que aquela era sim a Pauline, e que alguma coisa tinha sim acontecido ali e que ela não queria ficar naquela parte da fazenda. E apesar de aos poucos ela estar lembrando da família, aquilo ainda parecia muito esquisito, né, para a família dela. Mas aí a família estava muito empenhada para tentar fazer ela voltar ao normal. Enfim, ela foi encontrada no dia 8, aí no dia 27 do mesmo mês. Aí no dia 27 de maio outra descoberta foi feita e virou tudo de cabeça para baixo novamente. Porque o jornal Le Petit Parisien publicou que um fazendeiro encontrou o corpo de uma criança a 800 metros da fazenda dos Pickard. A polícia foi chamada e os Pickard também foram ao local. E chegando lá, eles viram um corpo que estava num estado bem avançado de decomposição e estava faltando uma coisa muito bizarra, que estava faltando a cabeça, as mãos e os pés. Só tinha basicamente o tronco e ali perto do corpo tinham as roupas cuidadosamente dobradas. E aí a mãe reconheceu que aquelas roupas eram da Pauline e que aquelas eram exatamente as roupas que a Pauline estava usando no dia que ela desapareceu. Daí a polícia começou as investigações e aí próximo ao corpo eles encontraram um crânio humano. E aí o mais estranho, se tem como ficar mais estranho ainda, é que o crânio era muito grande. Então quando eles fizeram alguns testes, eles descobriram que aquele não era um crânio de mulher, era sim de um homem adulto. Ficou ainda mais estranho porque agora a polícia precisava identificar de quem era aquele corpo, que era de uma criança, né, que foi encontrado próximo à fazenda, e de quem era aquele crânio que era de um homem adulto, que também estava junto. Então eram dois corpos sem identificação, e aí a polícia precisava descobrir quem era o possível assassino. E que também tinha um possível sequestrador e assassino à solta naquela região, né? Então o pai da Pauline foi o que ficou em mais negação. Por mais que as roupas da Pauline estivessem ao lado do corpo, ele não queria acreditar. Ele não queria acreditar que aquele era o corpo da filha dele e ele não sabia como que aquilo aconteceu. E ainda mais porque a filha dele estava bem, estava em casa, então ele ficou em negação. Por muito tempo ele continuou em negação, né? Aí então a mãe da Pauline ficou muito assustada com aquela história, como aquilo era possível. E eles precisavam de algumas respostas, porque se aquele era o corpo da Pauline, quem era a garotinha que estava morando com eles há algumas semanas? Um fato muito curioso é que o local onde foi encontrado o corpo da criança era um local que os investigadores já tinham procurado lá várias vezes no início da investigação, e assim que a Pauline foi dada como desconhecida. Foi no início das investigações onde a Pauline foi dada como desaparecida. Aquele local foi visto várias vezes, não só pelos investigadores, mas pela polícia e pelas pessoas que estavam procurando a Pauline também. E não tinha nada lá. Ou seja, aquele crânio e aquele corpo foram colocados lá posteriormente com toda certeza. Porque eles já tinham procurado por lá e porque também os moradores já tinham ficado por lá, passado por lá várias e várias vezes. E nunca tinham visto nada, então aquilo foi colocado lá depois. Outra coisa também é que as partes mais cruciais para identificar um corpo é as mãos, os pés e a cabeça. E era justamente as partes que estavam faltando. Então a pessoa que fez isso fez de caso pensado, porque apesar de ter as roupas de Pauline, o corpo por ser de uma criança de 2 anos, a mãe por olhar e reconhecer a filha, eles ainda estavam nessa, né? Mas mesmo assim, porque tá sem cabeça, e pode ser outra criança, e se for a Pauline, quem era aquela garota que estava morando com eles? E vai lembrar também que é um caso de 1922, que é um caso bem antigo e que na época também não tinha muitos recursos como tem hoje em dia. Hoje em dia tem muito mais recursos, mais acesso, mais tecnologia. Então era muito difícil identificar de quem era aquele corpo. Então a conclusão que a polícia e os investigadores deram é que a Pauline naquele dia estava brincando com os irmãos e aí decidiu se afastar. E que ela foi muito longe, como ela era uma criança de 2 anos,
ela não conseguiu voltar sozinha e acabou morrendo congelada. Só que não faz sentido algum essa teoria de que ela tinha morrido congelada, porque se isso tivesse acontecido, eles teriam encontrado o corpo dela logo no começo da investigação. Já que o corpo estava no lugar que eles passaram e também que tava faltando algumas partes, né? Então não faz nenhum sentido, mas essa foi a explicação deles para o caso. E essa altura é claro que aquela garotinha que eles... Em junho ela foi levada novamente para a cidade de Sherbrooke, onde encontraram ela e levaram ela para lá novamente. Daí ela foi colocada para adoção porque ela não era filha dos Pickard. E era muito estranho para eles continuar com aquela garotinha achando que era a filha deles, só que não era. Daí ela foi colocada para adoção e aparentemente depois de um tempo ela foi adotada. E seu nome ficou como Maureen Louise Pauline. E depois disso ela ficou em anonimato do caso que ficou muito famoso na França. É um dos casos mais famosos que aconteceram lá. E aí ficou por isso mesmo e ninguém sabe o que aconteceu depois. E aí tem algumas teorias nesse caso que é meio misteriosa, tem muita coisa para tentar entender, para tentar descobrir, e pelo fato daquele corpo ter sido encontrado, muitas pessoas pensavam que aquele poderia ter sido o corpo de outra criança. O corpo não era dela, onde que ela foi parar? E também que era aquela garotinha que era muito parecida com ela. Então, todo mundo conhecia aquela garotinha, não só os pais da Pauline, mas os vizinhos, os conhecidos, todo mundo. Os próprios pais não conseguiram perceber que não era ela, afinal ela já tinha 2 anos. Se fosse um bebê recém-nascido, aí era mais fácil, né, de não reconhecer e achar algumas semelhanças e ficarem com ele assim mesmo. Só que ela já tinha 2 anos. E ela era idêntica e não era possível, né, porque aquela criança parecia muito com a Pauline. Aí não era, e afinal, quem era aquela criança? Seus pais nunca foram atrás dela, ninguém procurou saber dela, ninguém conheceu, ninguém procurou por essa menina. E daí, quem será que era aquela garota? E também não conseguiram entender o idioma, que não conseguiam entender o idioma deles no começo, e aí algumas pessoas acreditaram que ela veio de outro lugar. E aí abandonaram ela, levaram ela para aquele lugar e abandonaram ela, e por algum motivo ela era idêntica à Pauline. E aí conseguiram ligar ela com a Pauline e colocar ela no meio dessa história toda. É muito estranho nunca terem abandonado aquela criança, e aí também tem a possibilidade de a família estar tão desesperada para saber qualquer coisa da Pauline que quando viram aquela garotinha não quiseram enxergar a verdade, não quiseram enxergar que não era ela. Iam acreditar que ela estaria morta, né? E aí quando essa menina apareceu, o desespero foi tanto que eles acreditaram que era isso aí. As dúvidas que ficam, e agora a gente vai para as teorias. E aí uma teoria é que logo após o desaparecimento da Pauline, um agricultor local chamado Yves Martin perguntou-se ao pai da Pauline se ele realmente achava que aquela garota que eles encontraram a quilômetros de distância era a Pauline. E aí a família respondeu que sim, e ele falou: Deus me ajude, eu sou o culpado. Então ele foi pra casa dele dizer isso. E ele foi pra casa dos Pickard só pra dizer isso. E aí mais tarde encontraram ele em um asilo da cidade e os médicos falaram que ele tinha sofrido um grave ferimento na cabeça. Por causa desse ferimento, ele alucinava muito, falava muitas coisas que não era real e que não fazia sentido. E aí basicamente ele dizia qualquer coisa, mas não sabia do que estava realmente falando. E aí consideraram ele um suspeito por ele ter frequentado a casa da família. Aí acabou que ficou por isso mesmo, ele foi para um asilo e não teve mais notícia dele. Além desse homem que foi para um asilo, tem também outro suspeito, que é um homem que foi trabalhar lá na fazenda. Esse homem que foi trabalhar lá na fazenda era descrito como um homem de 50 anos, magro, tinha um bigode, mancava, e esse homem vendia guarda-chuvas. Esse homem aí também fazia alguns reparos em fazendas, e nesse dia ele tinha ido trabalhar na fazenda dos Pickard, que ele mais tarde foi conhecido como Corman, esse era o nome dele.
No dia do desaparecimento da Pauline, ele estava lá na fazenda e ele foi convidado para tomar café da manhã com a família. Daí ele ficou lá na fazenda o dia todo e sabe lá que horas, até que horas ele ficou na fazenda. E ele pode também ter saído horas antes do desaparecimento da Pauline. Também que um pouco antes do jantar ele ter conseguido sequestrar a Pauline, sem que ninguém percebesse, porque já estava ficando escuro, já era noite. E ele virou um suspeito porque naquele dia ele ficou muito interessado na Pauline. Ele ignorou as outras crianças e ficou interessado apenas na Pauline. Ele só conversava com ela. E daí ele foi encontrado em Chatham. Eu não sei se é assim que pronuncia. É Chatham Off. Não sei se é assim que se pronuncia. E aí ele foi interrogado. E alguns dias depois ele foi solto porque ele tinha um álibi. Ele tinha um álibi para aquele dia depois que ele tinha saído da fazenda. Então a polícia não tinha como provar que ele realmente tinha feito alguma coisa. Ou que ele realmente tem alguma coisa a ver com o caso. Também teve uma mulher que morava lá das redondezas e que no dia do desaparecimento ela viu 2 homens lá próximo à fazenda observando a Pauline, mas ninguém nunca conseguiu identificar esses homens. Ela não conseguia dar muitas características sobre eles. E também eles nunca mais foram encontrados. E também ninguém conseguiu ir muito a fundo na descrição do que ela viu, então ela só contou para a polícia. E aí a terceira e última teoria é que os pais são os culpados, que alguma coisa aconteceu, alguma coisa tinha acontecido naquele dia, então para tentar se safar, os pais ligaram para a polícia. Desapareceu, mas não tem muito sentido, na verdade. Porque se eles tivessem alguma coisa a ver com o desaparecimento, porque se tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento, ou se tivesse feito alguma coisa com ela, por que eles iam adotar aquela garotinha? Sabendo que não era da família deles, não era filha dele, e ficaram com ela por um mês. E também não tem sentido se ele tivesse feito alguma coisa, eles teriam jogado o corpo dela lá. É uma teoria, mas não é muito acreditável nela, não. Dentro dessa teoria tem outra que envolve o pai da Pauline, que é... Dizem que tinha um homem que era amigo dele, conhecido, não conseguia identificar o que realmente ele era. Mas aí ele tem interesse na Pauline, e ele abusava da Pauline, e aí o pai dela sabia, e ele acabou sequestrando ela, e o pai dela sabia, e não contou nada, porque de certa forma ele também estaria envolvido. E aí durante a investigação, as pessoas diziam que ele parecia saber mais do que ele estava falando, e que tinha alguma coisa que ele não queria contar. E essa teoria que envolve a família é a mais fraca, porém existe. Daí a família até hoje não sabe o que aconteceu com a Pauline. E aí algumas pessoas acreditam que aquele corpo que foi encontrado era realmente a Pauline. E a identidade daquele crânio que foi encontrado junto nunca foi desvendada, ninguém nunca conseguiu saber. É um mistério junto com a identidade da menininha, né? Que até hoje não se sabe quem era aquela garotinha, como ela foi parar naquela cidade, quem eram os seus pais, por que ela tinha sido abandonada, de onde ela veio, qual era a sua língua nativa. E aí era por isso que ela não conseguia entender nada do que os Pickard falavam. E ninguém nunca procurou ela ou reconheceu depois que o caso ficou conhecido. E até hoje sabe qual é a identidade real dessa garotinha. E a fazenda até hoje permanece sendo da família. Até hoje tem gente da família que mora lá, só que ninguém sabe quem é, mas sabe-se que é da família Pickard. A gente nunca vai saber o que aconteceu naquele dia, quem fez isso com a Pauline, quem a sequestrou, quem assassinou, quem era aquela garotinha, de quem era aquele crânio. Ficam muitas dúvidas, muitas perguntas. Aí esse caso é misterioso porque ninguém nunca conseguiu achar nada do que de fato aconteceu. Tem só essas teorias, e a realidade é que o caso é muito antigo e até hoje é um caso muito famoso na França e a gente nunca vai saber a verdade. Conta aí o que vocês acham das teorias, qual a teoria que vocês acham que se encaixa mais, qual a teoria de vocês, porque pra mim a teoria que faz mais sentido é que é a primeira, né, que aquele corpo era realmente a menina da família. E aquela menina não se sabe quem é, mas por que os pais abandonaram? Isso aí a gente não vai saber. Mas é isso, gente. Fica aí o mistério.
E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, comenta, compartilha pros amigos. Tem vídeo novo nesse canal 2 vezes por semana, tá bom? E vídeo novo do Friday Mysterious, da Sexta do Mistério, ou de 15 dias, ou semana sim, semana não. Ainda não sei, tá? Mas sempre vai ter vídeo novo aqui no canal, 2 vídeos por semana, tá bom? Quando um vídeo não for de caso, é um vídeo de normal, de vlog, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.